Oi gente, tudo bem com vocês? Não é uma miragem, sou eu mesma. Vocês ficam me pedindo tanto pra gravar vídeo, eu comecei a ter umas ideias e falei, bom, vou separar por partes tudo que eu tenho pra falar e vou gravando conforme vai dando, e aí vocês vão vendo e vão comentando as minhas sugestões pra eu gravar. Por que é tão difícil eu gravar hoje, gente, além de toda a questão de tempo, né? Porque hoje eu não sofro mais com o que eu sofria antes. Então eu não tomo mais remédio, a minha rotina é diferente. Então meio que eu não sei do que eu posso falar aqui no canal, sabe? De que assuntos eu posso trazer pra vocês. Já que eu não tomo remédio, eu não tô mais em adaptação com nenhum remédio pra contar minha experiência, como que é. Mas eu tenho muita carga, tenho muita coisa que eu trouxe comigo sobre isso, como que me ajudou, o que me ajudou a superar, como que foi essa minha melhora, tudo o que aconteceu, como assim eu melhorei sem remédio. E calma, eu tô trazendo aos poucos pra vocês. E o tema de hoje é como que eu superei a ansiedade, né? Então eu vou dar dica pra vocês das coisas que eu fiz, que eu senti que foi melhorando, foram coisas que foram acontecendo assim de forma gradual, que uma hora eu, graças a Deus, melhorei. A ansiedade, gente, nada mais é do que um medo antecipatório, né? Você sente um medo antes de alguma coisa acontecer. Então, se você tem muito medo de desmaiar em público, a sua ansiedade provavelmente vai ser porque você vai estar com medo de desmaiar em público, entendeu? Então, são coisas que a gente consegue driblar, que com uma terapia, com a gente fazendo nossos exercícios mentais, com a gente tendo uma nova forma de pensar, aos poucos, tá? Não é de uma hora para outra, a gente vai conseguindo ter controle. E isso é muito bom, que me ajudou muito, que eu demorei muito tempo pra aceitar. É a terapia, tá? Ah, mas falava, você nunca fez terapia, você tomava só remédio? Gente, sim, eu tomava só remédio. Mas por que eu tomava só remédio? Porque na época eu era estudante, né? A minha família, por mais que eles viam que eu estava sofrendo, que era uma coisa que me incomodava, nós não tínhamos dinheiro para pagar uma psicóloga. Era muito caro, até hoje é um pouco caro, né? Não tinha dinheiro. E pro meu caso, eu precisava de uma vez por semana, 2 vezes por semana. E o meu plano, que graças a Deus eu tinha um plano muito bom, ele liberava apenas algumas sessões de terapia. E vocês sabem, gente, vamos ser sinceros, né? Que o atendimento do convênio é diferente de um atendimento particular. O particular, ele te dá acesso livre, você pode mandar mensagem numa hora de uma crise muito forte que você não sabe o que fazer, você tem o acesso à sua psicóloga, e assim, na época eu não tinha. Fiz várias sessões pelo meu convênio, eu tive várias psicólogas, porque também virava e mexia, elas saíam do convênio, eu tinha que tentar outra, mas enfim, meu convênio cobria 12 sessões. E para eu ganhar mais sessões, eu precisava de um relatório da psicóloga ou do psiquiatra falando que eu precisaria de mais sessões, e eles iam dando assim, aos pouquinhos, tá? E demorava esse processo de aceitação. E aí tudo mudou quando, depois que passou aquele episódio que eu contei pra vocês aqui da clínica psiquiátrica, que eu vi que eu precisava fazer uma terapia, eu comecei a fazer também pelo convênio, mas era por uma plataforma online, tá? A plataforma se chama Psicologia Viva. Lá você encontra psicólogos de convênio, tá? Tem vários convênios, e particular. Tem uns por um preço bem acessível também. E foi lá que eu comecei, então, a fazer a minha terapia semanal, né? Eu ganhava também, acho que eram 4 sessões, então eu ganhava para um mês e depois eu tinha que ficar pedindo no convênio para ganhar mais. E foi aí que eu fui melhorando muito, ela foi me passando exercícios, ela foi entendendo o que estava acontecendo, ela me deu uma visão do meu transtorno que eu não tinha, né? Porque até então eu era diagnosticada com TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Antes, o médico que me indicou esse Psicologia Viva, ele achava que eu tinha transtorno bipolar, mas ele falou, olha, é muito cedo pra dizer, porque tem algumas coisas que não se encaixam, então assim, eu não vou falar que você
mas você tem traços, né? Tem muita coisa aí que leva a entender que possa ser bipolaridade. Mas, gente, vou confessar pra vocês, é muito difícil você aceitar um diagnóstico assim. E aí, por isso que ele me indicou a terapia. E a psicóloga falava, não, você não tem nada de transtorno bipolar, o seu problema é ansiedade, vamos conversando, né? E aí fomos conversando, enfim, fui melhorando, eu fui tendo mais consciência do que eu tava sentindo, do que eu queria pra minha vida, pensando mais antes de falar, né? E o melhor, gente, me valorizar. Porque eu achava que eu era o cocô do cachorro do vizinho, assim. Eu achava que eu não era nada. Eu achava, assim, que se acontecesse uma discussão, eu podia estar certa. Tipo assim, a pessoa roubou meu celular. Só que a pessoa me engabelava de um jeito que eu achava que, puxa, eu que era errada, sabe? De por que eu não olhei direito no meu celular? Por que o meu celular tava no bolso? Então a culpa era minha. Então, assim, um exemplo, tá? Eu sempre me culpava por tudo, por tudo. Por mais que eu ficasse brava, por mais que eu brigasse, no fundo eu me sentia como a errada. Eu sentia que eu poderia ter evitado aquela situação toda e que se não fosse o meu jeito, se não fosse o jeito de eu falar, de eu agir, não ia ter acontecido aquilo. E uma coisa também que me ajudou bastante foi aquela prática do mindfulness, né? Eu tenho até um livro que fala sobre isso, na época aí da minha adolescência, que eu era desesperada, que eu queria muito ficar bem, então eu corri atrás de muitas coisas, que assim, basicamente, gente, é você focar no agora. Tá tomando banho? Foca no seu banho, sabe? Sente a água bater nas suas costas, sente você lavar o cabelo, sente aquele momento. Ah, você tá lendo um livro, fica ali naquele momento, entra na história, esquece o que tá acontecendo ao seu redor, esquece seus problemas. Eu sempre foquei nesse lema, vocês vão lembrar, que eu já falava em vários vídeos e postava muito no Instagram, que é um dia de cada vez. E eu continuo falando, esse é o meu lema, um dia de cada vez. Por quê? Você tem que viver o hoje. Amanhã você não sabe o que vai acontecer. O ontem já passou, você não vai conseguir mudar. Mas hoje é um novo dia. Hoje você tem muitas chances de fazer muitas coisas melhores. Então, não adianta você ficar nessa de... amanhã vai acontecer, ou amanhã eu tenho que ir não sei aonde. Não. Pensa no hoje, pensa no agora, que tudo dá certo. Um dia de cada vez. Tanto que lá na clínica que eu fiquei, a gente fazia uma oração em toda reunião, né? Todos os dias. E uma frase me marcou muito, que no final dessa oração, a gente falava, só por hoje funciona. Tipo, era essa coisa que eu sempre falei, do um dia de cada vez. E isso me emocionava muito. Eu lembro que depois que eu comecei a melhorar, que eu comecei a ficar melhor, assim... Eu até chorava nessa hora da oração, porque eu via assim, tipo, Deus tinha um propósito pra mim, não é possível, porque as coisas batiam. Como assim? Eu sempre falei um dia de cada vez, viver um dia de cada vez, e de repente aparece isso que fala só por hoje funciona, que é um dia de cada vez também. E aí, logo que eu saí da clínica, eu tatuei, tá escrito aqui, só por hoje funciona, porque realmente, gente, só por hoje funciona. Só por hoje, você tem hoje, você não sabe se você vai ter o amanhã. Então é hoje o dia de você melhorar, é hoje o dia de você pedir desculpa, é hoje o dia de você enfrentar aquele medo, é hoje o dia de você ser sincero com você. Então é hoje, todo dia a gente acorda e tem uma nova chance. E é assim a vida. Outra dica que eu tenho pra dar pra vocês, que é muito importante, é você driblar os seus gatilhos, né? Todo mundo tem gatilho. Se você não sabe qual é o seu ainda, busca aí na sua mente, porque você tem um gatilho, você tem algum gatilho. O meu gatilho, se vocês lembram, quem me acompanhava aqui há mais tempo, era vômito. Eu era extremamente emetofóbica, eu ficava enjoada, eu já ficava em pânico total, achando que eu ia vomitar. Eu tinha, além da emetofobia, eu tinha muita vergonha de vomitar em público. Tanto que eu nunca falava pra ninguém quando eu tava com crise. Era muito difícil. Na verdade, eu nem falava, né? O meu namorado mesmo, que é o Rafa, hoje meu marido, sei lá se um dia eu namorando, falei pra ele em algum momento que a gente tava em algum lugar e eu falei que eu tava passando mal
Acho que nunca, gente, demorou muito, assim. Hoje eu me abro mais, né, eu falo mais, hoje eu sei que eu preciso falar, mas na época eu não falava, então assim, Eita! Então, isso foi uma dica que a minha psicóloga da época, lá da época do convênio, lá da época que eu fazia terapia presencial, ela me deu essa dica do vômito. Então, se eu ia sair com ele e eu tinha medo de vomitar, o que eu tinha que fazer? Eu já, algum tempinho antes de sair, eu tomava um Dramin, e aí o meu subconsciente, né, entendia que porque eu tomei o Dramin, era muito menos chance de eu enjoar, de eu vomitar. E, gente, isso aí funcionou, assim, nossa, funcionou muito, assim, muito. E também, como eu tinha medo de vomitar em público, né, de sujar o lugar e tudo, eu comecei a andar com sacola plástica, porque caso eu fosse vomitar, eu tinha uma segurança que eu tinha uma sacola, e eu vomitaria na sacola, passaria vergonha de vomitar, mas não passaria vergonha de sujar o ambiente. Olha só. E, gente, eu vou falar pra vocês, até hoje, eu tenho 28 anos, até hoje eu ando com sacola na bolsa, acredita? E quando eu esqueço a sacola na bolsa, me dá um negócio ruim. Por isso que eu falo, você tem que driblar os seus gatilhos. E como o meu gatilho maior era esse, resolveu o problema do vômito, do enjoo e do medo de vomitar em público, a minha ansiedade foi por ralo abaixo praticamente, né? E foi assim que eu comecei a ter uma vida um pouco melhor, um pouco normal. Comecei a sair mais com meu namorado, comecei a fazer as coisas que eu gostava, né? Comecei a ter mais abertura com ele também para falar sobre essas coisas. E isso foi um dos pontos que mais me ajudaram, que é driblar os meus medos, driblar os meus gatilhos. Outra coisa que me ajudou muito na época também, isso depois que eu comecei a trabalhar já, foi, na época eu tinha mais dinheiro, né, trabalhava, eu comprei um curso que falava da ansiedade, te dava um suporte, na época falava sobre várias coisas. Eu acho que esse curso ainda existe. Eu vou ver, se ele existir, eu vou deixar escrito aqui e vou deixar no link da descrição. Mas eu gostei bastante. Ele ensinou muitas coisas pra mim e foi crucial pra tudo que eu entendi da ansiedade, né? Ele ensina muitas coisas, ensina técnicas, ensina você o seu autoconhecimento, né? Então eu gostei muito, ele não era caro, ele acho que era 100 e pouquinhos reais, não sei. E o acesso dele é vitalício, então até hoje eu tenho acesso a ele. Então aí eu vou deixar aqui se ele existir ainda, eu vou procurar na minha conta. E, gente, aproveitando o vídeo, eu quero falar pra vocês que eu tô recebendo ainda muitas mensagens no meu Instagram, né? Por mais que eu não grave mais tantos vídeos, eu recebo ainda mensagens de gente pedindo ajuda, de gente querendo conversar, de gente querendo conselho, tipo, como você melhorou, como você ficou tão bem, ou querendo saber da minha internação. Então, eu pensei muito, né? Até porque isso demanda muito tempo pra mim. E eu pensei em montar um grupo. Quem acompanha aqui há mais tempo sabe que eu criei um grupo no Telegram há muitos anos atrás. Esse grupo hoje ele tem quase 100 pessoas e nele é voltado para trocar experiências de medicamentos, de efeitos colaterais, para contar as aflições, um ajuda o outro, e eu acho muito bacana, tá? Eu hoje quero montar um outro grupo, tá? Também no Telegram. Posso montar no WhatsApp também, se for o caso, não sei, ainda é uma ideia. Pra gente, não é nem trocar ideia, é mais pra vocês terem um acesso direto a mim, pra gente poder conversar, pra gente poder trocar experiências, né? Pra eu poder falar com vocês, pra eu poder passar a minha experiência. Queria deixar bem claro que eu não sou psicóloga, não sou terapeuta, então a minha função não é fazer esse tipo de serviço com vocês, é mais mesmo uma troca de experiência com vocês, ajudar vocês num momento difícil, guiar vocês, né? Dar uma luz pra vocês, tipo, o que tá acontecendo isso na minha vida e tal. E eu tenho uma carga muito boa pra isso, gente. Eu vivi 8 anos com síndrome do pânico.
8 anos. Síndrome do pânico, tive depressão, tive compulsão, tive anorexia. Então, assim, é um buraco que a gente se vê mesmo e é muito difícil de sair. Então, essa ideia do grupo surgiu do nada na minha cabeça. É óbvio que como é um acesso muito direto comigo, eu tenho que cobrar um pequeno valor, mas esse valor é pelo meu tempo, porque eu tiraria algumas horas do meu dia para poder conversar com vocês, às vezes mandar mensagem até no privado, conversar, esclarecer algumas coisas para vocês, né? E esse valor seria mensal. Então, como se fosse uma mensalidade mesmo para vocês participarem desse grupo. Então, o que eu vou pedir? Quem tiver interesse em participar, quem gostar da ideia, manda nos comentários aqui embaixo ou manda no meu Instagram, que eu vou deixar aqui também, ó. Vou deixar aqui e vou deixar para clicar. E me falem se vocês têm interesse, que eu quero muito criar esse grupo pra gente ficar mais próximo, né? Porque às vezes eu vou ver mensagem na minha DM com 2 semanas depois que a pessoa mandou. Muito tempo, porque realmente eu recebo muita mensagem. Então, quem tiver interesse, manda aqui, manda lá no meu Instagram que tem interesse em participar, que eu vou montar o grupo e aí eu passo as demais informações para vocês por lá. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo feito de coração. Eu espero trazer mais coisas para vocês, espero que vocês me ajudem também com dicas do que trazer aqui, porque vocês sabem que eu sempre gostei muito de gravar, eu sempre gostei muito de postar aqui, de ajudar as pessoas. É uma coisa que sempre me trouxe muita alegria. Eu nunca entendi o porquê disso, né? O porquê que eu tinha que me expor tanto. Mas hoje eu sei que é um propósito, né? Eu tive esse propósito de ajudar muitas pessoas. E hoje eu recebo muitas mensagens que eu trouxe esperança, né? E isso é muito bom. Então, se o meu tempo de tristeza, de luta, trouxe hoje um pouco de esperança pra você, isso já é muito gratificante pra mim. Então é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido o vídeo e até a próxima!